Professora, o tema do nosso trabalho é diabetes e doença periodontal. E aqui vamos relacionar uma a outra, saber o que uma afeta na outra. A diabetes é uma doença crônica que resulta de uma perturbação no metabolismo dos carboidratos em virtude da insulina não exercer seu efeito metabólico. A causa é desconhecida, mas o estresse, a alimentação, o estresse, o tabagismo, a história familiar, a idade, o sedentarismo, isso tudo influencia na doença. Temos dois tipos de diabetes, A1 e A2, na qual A1 pode acontecer em qualquer idade, tem perda de peso e depende da terapia de insulina. Já a tipo 2 tem casos que dependem da terapia de insulinas para controlar a hiperglicemia. E a tipo 2 é histórico familiar. Então, tem outras pessoas da família que já têm. A periodontia, a doença periodontal, no caso, é uma infecção, inflamação que destrói os tecidos de proteção e sustentação do dente, associada ao biofilme disbiótico. As consequências é a perda gengival, reabsorção de tecidos periodontais, mobilidade dentária e a perda dentária. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como a diabetes afeta a doença periodontal. A diabetes ela aumenta o risco e a gravidade da doença periodontal e existem alguns fatores que são associados que influenciam a progressão e a gravidade da doença, como o tipo de diabetes, a idade do paciente, maior duração da doença e controle metabólico inadequado, e o tipo de diabetes ela é compensada ou descompensada no paciente. A diabetes em pacientes diabéticos descompensados, eles possuem maior risco de desenvolver doença periodontal quando comparados aos pacientes que têm diabetes, mas são controlados, ou os que não têm diabetes. Pacientes controlados, eles respondem ao tratamento periodontal não cirúrgico em termos clínicos e microbiológicos de forma semelhante aos não diabéticos, diferente dos descompensados. Então, em caso de pacientes que possuem a doença periodontal e diabetes, quando elas são controladas, têm uma maior facilidade em controlar a doença periodontal. A hiperglicemia, ela modifica o balanço metabólico, promovendo diversas alterações nos tecidos vasculares, e essas alterações modificam a difusão do oxigênio, transporte de nutrientes e células, desencadeando o desequilíbrio fisiológico e aumentando a suscetibilidade dos tecidos à doença periodontal. Então, a hiperglicemia, ela compromete a atividade de leucócitos polimorfonucleados, que tem a função de destruir patógenos, tem a função de fagocitar. Então, quando o paciente possui a diabetes, ele tem uma queda nessa função desses leucócitos, impedindo que controle as bactérias que avançam para a doença periodontal. Danifica o endotélio microvascular, diminuindo a resposta inflamatória da região. Então, no caso da diabetes, as alterações no organismo de ordem imunológica ou tecidual agravam a resposta do paciente frente à infecção periodontal, dificultando a cicatrização do tecido, assim um influenciando na outra, causando a perpetuação das doenças, tanto da doença periodontal quanto da diabetes. Então, pacientes que possuem a diabetes descompensada, principalmente, eles possuem uma maior dificuldade na cicatrização do tecido, diferente dos pacientes que possuem a diabetes compensada ou aqueles que não possuem. Agora vamos estar falando como a doença periodontal afeta pacientes com diabetes. A periodonte pode agravar a diabetes do paciente, pois quando nós temos as lesões nos tecidos periodontais, ocorre um aumento da glicose com o intuito de estimular a atividade das proteínas quinase, as quais vão aumentar a ativação dos neutrófilos. Logo, o aumento dessa glicose pode acabar por descontrolar a diabetes do paciente. Dos artigos que a gente encontrou, ficou evidente que indivíduos portadores de periodontite grave são mais susceptíveis a terem um descontrole glicêmico.
Bom, gente, dando continuidade ao que o Matheus falou, eu vou falar um pouco para vocês sobre o protocolo de atendimento e tratamento periodontal para pacientes diabéticos. Científicos desenvolveram uma pesquisa para saber qual o melhor método indicado para fazer o tratamento periodontal em pacientes diabéticos. E o que eles concluíram? Que não existe um tratamento específico, como é que eu digo? Um plano não é uma receita de bolo. Não existe um tratamento que vá servir para todos os pacientes. Cada paciente tem as suas necessidades, peculiaridades, porque a gente sabe que a diabetes, como foi explicado no começo, ela é uma doença sistêmica que afeta na condição periodontal. Então, os diferentes métodos foram utilizados nessa pesquisa, como, por exemplo, a raspagem e o alisamento radicular, a terapia periodontal não cirúrgica, debridamento mecânico. E alguns pesquisadores também investiram no uso de medicamentos para investigar como seria a relação da diabetes com a doença periodontal sendo tratada por algum medicamento. Embora os resultados variassem, há evidências sugerindo que o tratamento periodontal pode contribuir para o controle glicêmico em pacientes diabéticos. No entanto, como eu expliquei, não há um método específico que seja indicado para todos os pacientes. Cada método vai ser indicado de acordo com a necessidade de cada paciente. Por isso, é importante a atividade multidisciplinar para o manejo do paciente diabético. Olá, pessoal. Vou falar um pouco sobre a cartilha que a gente fez sobre diabetes e doença periodontal. Aqui eu coloquei para chamar mais a atenção dos pacientes, né? Você sabia que a sua higiene oral pode se transformar num excelente aliado no controle da glicemia e melhorar sua qualidade de vida? Porque muita gente não sabe, primeiro, não conhece a doença periodontal e também não sabe que eles têm uma correlação com a diabetes. Aí aqui eu dei uma pequena explicação sobre diabetes e uma pequena explicação sobre a doença periodontal, porque exatamente muita gente não conhece a doença periodontal, não sabe como tratar, e, enfim. Aí eu coloquei aqui, o que preciso saber? A doença periodontal e a diabetes, como a gente sabe, ela é bidirecional. Ou seja, se a diabetes por excesso de glicose no sangue aumenta o risco da doença do periodontal, que por sua vez afeta o desfavorecimento do controle glicêmico, ocasionando agravamentos da diabetes. E também eu coloquei uma importante observação em que os pacientes que têm uma elevada glicose, elas podem ter abscessos. Em relação aos riscos de procedimentos, eu botei aqui principalmente sobre pacientes de alto risco, em que eles não podem fazer nenhum procedimento. O único procedimento seria um procedimento de tratamento paliativo e, no máximo, a pessoa teria que controlar de forma rigorosa as infecções bucais e adiar os procedimentos até controlar a sua estabilização metabólica, né, sua glicemia. O que seria um paciente de alto risco? Um paciente de alto risco são aqueles pacientes com glicemia maior que 250 miligramas por decilitro. Também temos os pacientes de pequeno risco e os pacientes de médio risco. Os pacientes de pequeno risco são aqueles que têm diabetes, né, que no caso teria que ser maior que 120, no máximo até 150. E já os pacientes de médio risco, até 250, 150 até 250 miligramas por decilitro. E em que pacientes de médio risco e baixo risco precisam ter um auxílio de insulina antes dos procedimentos. Para isso precisa de um médico.
porque os dentistas não podem reencaminhar insulina para o paciente. Então, eu coloquei aqui no final também que as pessoas devem procurar tanto, não só o médico, né? Normalmente quem tem diabetes vai procurar um médico só apenas, mas também quem tem, deve também procurar um odontólogo para poder ter qualidade de vida. Bom, pessoal, essa foi a nossa apresentação sobre diabetes e doença periodontal. Obrigada por assistir.